Olha, as preocupações ambientais que sensibilizam as pessoas e mobilizam governos no mundo todo são legítimos e exigem ações vigorosas, planejadas e urgentes. Não apenas das nações, mas também das cidades, dos municípios, dos estados, dos governos de estados. Nós temos hoje aqui um dia que ficará marcado para a eternidade, essa primeira virada ODS aqui na cidade de São Paulo, porque aqui a gente tem muita coisa que aprender. Nós temos muito que aprender, mas a gente tem muita coisa para poder compartilhar de coisas positivas que nós desenvolvemos aqui na cidade de São Paulo e que um evento desse tamanho, que acontece aqui numa das maiores metrópoles do mundo, a gente vai poder reverberar tudo isso para os outros municípios do estado, para os outros municípios do Brasil e para os outros municípios do mundo inteiro. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com as ODSs e não por isso a gente vai deixar de perseguir a melhora contínua de cada item que nós temos como compromisso da nossa ODS. A nossa história, com relação a esse tema do desenvolvimento, dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, ele vai cada dia mais se tornando mais sólido. Por exemplo, o prefeito Bruno Covas, que ficou tanto tempo trabalhando na questão da formatação, da formação, da construção do nosso Plano Clima, que na cidade de São Paulo nós temos um plano municipal climático que foi muito bem desenvolvido, foi cuidado pessoalmente pelo Bruno Covas com toda a nossa equipe. E que, infelizmente, o Bruno partiu antes da gente poder fazer o lançamento. Mas ficou para nós todo aquele trabalho que ele desenvolveu com a equipe e, mais do que isso, a responsabilidade de todos nós de colocar em prática os nossos compromissos firmados no Panclima, que é fundamental. A gente tem aqui uma cidade tão complexa, mas é uma cidade que acolhe muito e que pode não parecer, porque a gente fala a cidade de pedra, a cidade da garoa, mas, na verdade, é uma cidade que tem muita relação com três principais pilares. O primeiro, com relação à questão da sustentabilidade, com a questão da preservação do meio ambiente. O segundo, com o desenvolvimento econômico, uma cidade que é o terceiro PIB do país. E o outro ponto, que é com a questão da área social, de cuidar dos mais vulneráveis, de diminuir a desigualdade social, de fazer em São Paulo uma cidade que verdadeiramente busca atingir os seus objetivos do ponto de vista de cuidar dos mais vulneráveis. Eu queria só citar algumas coisas aqui que eu acho sempre muito bacana. A gente participa de tudo que é relacionado às questões ambientais no mundo, como, por exemplo, do C40, aonde eu faço questão de eu mesmo estar participando. Muitas cidades, às vezes os prefeitos não podem participar, colocam ali algum representante, mas todas as reuniões, eu acho que eu não perdi nenhuma, tenho participado e a Marta tem participado comigo. Porque é muito importante quando você faz as discussões dos temas do ponto de vista mundial. E algumas das metas colocadas no C40, Marta, é de que, por exemplo, as cidades atinjam 30% da sua área de cobertura vegetal. E aí eu tenho muito orgulho de poder falar, poxa, que bacana. Aqui na nossa cidade, as cidades estão lutando para chegar na meta de 30% de área de cobertura vegetal. Aqui em São Paulo, nós temos 48,14% de área de cobertura vegetal. Mas não por isso estamos satisfeitos. Nosso plano de metas, a gente quer chegar a 50% de área de cobertura vegetal, que é um dos itens fundamentais para as questões ambientais. E que tem acontecido porque lá atrás a gente viu, por exemplo, a Marta como prefeita que instituiu as APAs, a nossa legislação ambiental. E agora nós estamos reforçando muito as nossas ações para poder não deixar avançar, e muito por uma atuação do Pinheiro Pedro, nosso secretário do Clima. A gente tem uma secretaria que cuida só do clima aqui na cidade,
não poder deixar avançar questões de loteamentos clandestinos, desmatamentos e ter esse patrimônio para a cidade, para o nosso estado e para o nosso país, que é essa grande área de cobertura vegetal, que aqui nós temos duas grandes represas, rios, muitos e muitos riachos. É uma cidade verdadeiramente encantadora, encantadora. 111 parques. Consegue imaginar uma cidade com 111 parques? Mas para nós não está bom 111 parques. Nós vamos fazer até 2024 mais 7 parques. Então a gente está sempre pegando os nossos bons dados, bons números, bons indicativos e melhorando. A gente sempre brinca na prefeitura que quando atinge a meta, aí tem que fazer o quê? Ó, todo mundo está tá vendo? Ó? Quando a gente cumpre a meta, faz o quê? Quando a gente cumpre a meta, a gente dobra a meta. Então é isso que a gente tem feito aqui, mas muito por conta de uma equipe que nós temos na prefeitura fantástica. Muito por conta de uma parceria com o governo do estado, que é uma parceria fundamental, que tem uma visão importante das questões da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e que nós temos uma perfeita compreensão, que precisa ter o desenvolvimento. É fundamental ter o desenvolvimento, mas como disse a Silvia, nós temos que ter o desenvolvimento sustentável. E é por isso que na nossa frota de ônibus, que chega a quase 14 mil, nós vamos substituir pelo menos 20% para ônibus elétricos. Custa caro financeiramente? Muito. Mas nós sabemos da importância disso, até porque 65% da emissão de dióxido de carbono na cidade de São Paulo é proveniente dos veículos que circulam na cidade. Então a gente vai fazer um investimento financeiro, mas receber em troca a questão ambiental, de saúde, que é fundamental. Eu poderia aqui ficar, não horas, falo para vocês verdadeiramente, dias falando de coisas positivas da cidade. Falando dessa questão das nossas ODS, do que a gente tem de positivo, de que o Jorge Abrão nos cobra bastante, faz a medição e do que a gente ainda vai continuar progredindo na melhora dos nossos indicativos e dos nossos índices. Eu acho que de umas grandes ações que a gente está fazendo aqui hoje, Marta, é poder firmar com todos dessa cidade, de 12 milhões e meio de habitantes, nosso compromisso com a ODS, com o nosso compromisso com todas as questões de sustentabilidade do nosso país, mas também da nossa pequena contribuição de uma cidade que é exemplo e de que tem uma demonstração concreta de que é possível avançarmos, nos desenvolver, cuidar da cidade, mas ao mesmo tempo, paralelamente, podemos fazer de forma sustentável, respeitosa. E para concluir a minha fala, eu falei muito das questões ambientais, e evidentemente a ODS não é só questões ambientais, né? Mas de todas as nossas ações com relação ao desenvolvimento em várias áreas, eu vou pontuar só rapidinho algumas, como por exemplo na área da educação. A gente tinha lá até 2016, entre 2013 e 2016, 50 mil crianças esperando uma vaga de creche. Pelo segundo ano consecutivo, na cidade de São Paulo não tem uma criança sem creche aqui na nossa cidade. Todas as crianças têm creche na cidade de São Paulo. Das questões habitacionais, nós tínhamos, por exemplo, de 2013 a 2016, a entrega de 5.500 unidades habitacionais. De 2017 a 2020, 17.500 unidades habitacionais. Só esse último ano eu entreguei 4.220 unidades habitacionais, a chave na mão. E vamos entregar 49 mil unidades habitacionais até o final do meu mandato, 2024. Agora, o que tem a ver tudo isso? Quando você faz política verdadeira, que é que nem a Silvia falou, não adianta só fazer propostas, projetos, planos, né? A proposta do governo entre 13 e 16 era fazer 55 mil unidades, proposta, papel, plano. A entrega foi 5.500. É fazer a execução, Silvia, é aquilo que você falou que é fundamental. A gente não pode mais ficar só no plano da utopia, no plano do dizer, do fazer papéis bonitos, cadernos maravilhosos, coisas bonitas de se olhar e ler. A gente precisa verdadeiramente
de concretizar, de entregar. E quando a gente entrega as unidades habitacionais, você faz com que tenha uma distensão com a invasão das áreas de mananciais, com relação à ocupação das beiras de córregos, tudo, né, se conjuga. Eu vejo aqui a Soninha, que é a nossa secretária de Direitos Humanos, e que a gente teve, por exemplo, o nosso Transcidadania, que até 2016 eram 100 vagas pagando R$500. É um programa que aqui em São Paulo tem, Silvia, de que ajuda as pessoas trans a poderem se capacitar, a ter acesso à educação. E hoje nós temos, não 100, 600 vagas e não pagamos R$500, pagamos R$1.100. É muito diferente de algo para poder mostrar e algo que efetivamente tem para se realizar. Eu sou muito suspeito para falar de São Paulo. A pessoa que mais ama a cidade de São Paulo é suspeito para falar. Mas tem uma coisa que o Rodrigo Garcia fala sempre, que você precisa conhecer para amar. Não é possível você amar algo que não conheça, né, Rodrigo? Rodrigo fala muito isso. Mas, enfim, era para dizer da minha alegria, da felicidade, que na qualidade de prefeito receber todos vocês aqui e poder dizer, como a Silvia falou, que ficou muito forte para mim. Não dá para aceitar papel, não dá para aceitar ideias. A gente precisamos tê-las, mas mais do que isso, a gente precisa realizar, a gente precisa concretizar as ações. E não tenha dúvida que esse evento de hoje é um evento que a gente vai poder ter, inclusive o Ban Ki-moon aqui, olha que privilégio, né, poder fazer ações verdadeiras, de discutir, de falar, Marina, mas de realizar, concretizar e tornar a nossa cidade, o nosso mundo melhor entre todos os aspectos. Muito obrigado a cada um de vocês, muito sucesso, boa virada para todos, que fique um exemplo para o mundo. Prefeito, já vou fazer a primeira pergunta, tá? Sobre o carnaval, que seria agora em julho, como é que ficou essa decisão? Foi cancelado mesmo e o porquê desse cancelamento? Foi cancelado porque, por duas tentativas de obtenção de patrocínio, se deu por frustrado, a gente não teve patrocínio, e por se tratar de uma atividade extra calendário, eu não colocaria dinheiro público nessa situação. Mas a gente vai ter, em fevereiro, o Carnaval do Sambódromo e o Carnaval de Rua, independente de patrocínio ou não, em fevereiro terá, a Prefeitura apoia o Carnaval de Rua, só nesse momento, como não houve patrocínio, não foi possível dar prosseguimento. A Prefeitura não iria aplicar o dinheiro, como o senhor falou, né, para este evento? Exatamente, porque se trata de uma atividade extra calendário, mas em fevereiro, a gente, com patrocínio ou sem patrocínio, teremos o Carnaval de Rua e vamos com a mesma expectativa de 15 milhões de pessoas, o maior Carnaval de Rua do nosso país. Só aproveitando o assunto, aquela possibilidade de emendas parlamentares serem usadas para o Carnaval, isso também acabou não indo para frente? A gente não teve adesão, ou não teve a quantidade suficiente de emendas dos parlamentares, muitos já estavam comprometidos, principalmente com a área da saúde, de destinação das emendas, e acabou que não foi possível. Mas a gente vai fazer um grande carnaval, faltam só 6 meses, então está rapidinho, a gente vai ter um belo carnaval de rua em fevereiro, é até bom que as pessoas seguram as energias aí para fevereiro. Hoje é um dia histórico para a cidade de São Paulo, para o governo do estado de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o país. É um grande exemplo dessa cidade, é uma cidade que tem muito respeito pela sustentabilidade, mais do que respeito, ações concretas em apoio à sustentabilidade. Essa abertura da primeira virada ODS, organizado pela secretária Marta e por um conjunto de secretários, a prefeitura toda envolvida, com o apoio do governo do estado. E a gente está muito feliz de poder, mais uma vez, dar o exemplo, não só para o nosso país, mas para o mundo, de ações concretas em defesa da sustentabilidade. Prefeito, por favor, aqui. Como aproximar o assunto meio ambiente das periferias de São Paulo? Eu acho que a gente tem algumas situações que são mais próximas. A gente tem na nossa periferia aqui, principalmente na Zona Sul, uma relação muito próxima com as áreas de mananciais. Não tem como você não falar dessa região que tem o pior IDH da cidade. Marcilac e Parelheiros são os 2 piores IDHs, são justamente regiões onde a Marta, como prefeita, instituiu lá áreas de proteção ambiental, as APAs. E o que a gente precisa fazer é
continuar preservando essas áreas. Nós temos na cidade de São Paulo 48,14% de área de cobertura vegetal. Da mesma forma, na Zona Norte, na questão da Cantareira, a gente está fazendo os polos de ecoturismo, que são fundamentais para você ter a preservação ambiental, mas também ter a exploração comercial de forma sustentável, garantindo emprego e renda dessa atividade. E quando você também explora de forma responsável, você faz com que tenha a valorização. Então, as duas grandes represas que a gente tem aqui, mais os rios e tantos centenas de córregos, é muito importante que a gente faça as atuações na periferia, por conta, inclusive, dessa questão geográfica da cidade, das represas e córregos aqui em São Paulo. A educação ambiental faz parte das aulas curriculares, é transversal. Agora, nesse evento hoje da ODS, nós queremos expandir como a ODS como uma palavra corriqueira, que a pessoa entenda que é o objetivo de desenvolvimento sustentável para salvar o planeta. E muitas pessoas já praticam isso. Quando você apaga a luz, fecha a torneira, faz combate antirracismo, dá dignidade à mulher, tudo isso é ODS. E as pessoas, então, só têm que se aplicar um pouco mais, ter essa consequência, essa consciência, e nós vamos ter hoje, os 3 dias, 8, 9 e 10 das ODS em São Paulo, nesse evento, nós vamos ter 8 céus que vão estar em São Paulo inteiro, cobrem todo o território, que vão ter jogos, workshops, vão ouvir no Portal Terra, vão ouvir as conferências nacionais, as internacionais, e as crianças desses céus, desde o ano passado, já estão tendo workshops, oficinas e teatros sobre ODS. Nessa altura do campeonato, elas já sabem mais de clima do que nós mesmos, e elas vão reproduzir em outros céus todo esse conhecimento adquirido desde o ano passado.